Salve moçada, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde eu vou fazer um exercício só aplicado ao teorema, a equação de Bernoulli, que a gente viu na aula anterior que eu demonstrei para vocês, tá bom? Nessa aula, então, você vai começar a ter uma noção do que significa aquelas letras que nós encontramos e deduzimos. A equação de Bernoulli que eu coloquei para vocês foi essa daqui, ó. É Z1 mais o P1 dividido por gama mais a velocidade 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Tudo isso é igual. Aí você vai a mesma coisa. Z2 mais a pressão 2 dividido por gama mais a velocidade 2 ao quadrado sobre 2 vezes G. Vamos tentar entender agora o que é essa equação. Tá? Cada letra que eu vou explicar para vocês. Para isso, vamos primeiro pegar aqui o que o exercício está falando para a gente. Que tem uma determinada água que está entrando em uma casa. Ela começa entrando num tubo de 2 centímetros com uma determinada pressão. Depois esse tubo ele se reduz para 1 centímetro, que vai se ligar ao banheiro do segundo pavimento, que está a 5 metros de altura. A água entra a uma velocidade de 1,5. Essas são as informações que nós temos no exercício. Vamos tentar entender aqui o que ele está dizendo. A água ela vem aqui nessa tubulação, que é o ponto 1. Aí ela passa por esse tubo aqui que vocês estão vendo, encontra um outro tubo que faz isso aqui subir a 5 metros, ó. E depois, esse tubo de 2 centímetros, ele se reduz para um tubo de 1 centímetros, onde vai abastecer o banheiro aqui, ó. É isso que está acontecendo. Quando que eu uso a equação de Bernoulli? Quando eu quero encontrar, pessoal, qual é a pressão ou qual é a velocidade em situações distintas. Por exemplo, aqui eu tenho o ponto 1 onde a água entra, o meu tubo tem um tamanho de 2. Depois, quando vem aqui para o banheiro, esse tubo passa a ter um tamanho de 1 centímetro, o tubo diminuiu. Quando o tubo diminui, eu altero a pressão, eu altero a velocidade. Então, nesse caso, quando eu quero fazer um comparativo entre duas situações, eu uso essa equação aqui, tá bom? Agora eu vou ajudar vocês a entender o significado de cada uma dessas letras. O que é esse Z1 e o que é o Z2? O Z1 e o Z2, pessoal, aqui na demonstração da nossa fórmula, ó, se você assistiu a aula anterior, você vai perceber o seguinte, ó. Z1 era esse nosso H1, é uma altura, sempre baseada em um plano de referência. O nosso plano de referência é esse preto aqui, ó. Esse aqui é o plano de referência. Então, o primeiro passo, ó, anota para a videoaula e entende isso que eu vou falar para vocês. O primeiro passo que vocês precisam fazer é traçar um plano de referência, tá? Esse plano de referência, pessoal, ele pode estar em qualquer posição. Por exemplo, ó, você vai entender agora. Eu vou vir aqui e vou traçar um plano de referência. Por exemplo, eu vou colocar esse plano a 2 metros abaixo da entrada da água. Eu estou inventando esse plano a 2 metros. E aqui eu coloco a entrada da água, que é o nosso ponto 1. Então aqui é o nosso ponto 1, onde a água entra num tubo de 2 centímetros. Depois a água ela vai subir por um tubo aqui de 5 centímetros, 5 metros, certo? Que é o exemplo que eu dei ali para vocês. Aí ela vai entrar no banheiro e eu passo a ter o nosso ponto 2. Se eu colocar, pessoal, o nosso plano de referência aqui embaixo, tá? A 2 metros... O nosso Z1 aqui, ó, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, ele terá uma altura de 2 metros. É a altura que o meu ponto se encontra em relação a esse plano. E o nosso caso Z2, que é a altura 2, que é quando entra no banheiro, isso aqui tem mais 5 metros, certo? Então o nosso Z2 ele passa a ter um valor de 7 metros. Só que a gente pode fazer um serviço um pouco mais simples. Se trata de 2 tubos, eu sempre marco esses pontos aqui, ó, um na entrada, um na saída. E eu venho e passo o meu plano em cima do ponto. Se eu passar o meu plano aqui em cima do ponto 1, ó, em cima, aqui passa a ser 0. Então o meu Z1 passa a ser 0 metros e o meu Z2 vai passar a ser 5 metros. Eu invento esse plano de referência, certo? E foi isso que eu fiz aqui, ó. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou marcando esse plano aqui, ó. O Z1 aqui e o ponto Z2 aqui. Aí, se eu marcar ele aqui, o meu Z1 nesse exemplo passa a ser 0.
Z1 passa a ser 0. E o meu Z2 é o quanto ele está embaixo desse nosso plano de referência, que no caso 5 metros. Tá? Então, pessoal, que fique bem entendido, o Z é cota, o Z é altura. É a altura da onde eu passo a minha reta. Eu posso colocar ela em qualquer posição, mas o macete que eu dou para vocês é: passe ela em cima daquele ponto que a água está entrando ou que a água está saindo. É o jeito mais fácil de você não errar, tá bom? Então eu vou apagar aqui, ó. Agora vamos ver as outras informações aqui. O que é o nosso P1 aqui nesse exemplo? É a pressão onde a água entra. Vocês podem observar aqui que o exercício disse que a água entra na casa por um tubo de 2 centímetros e com uma pressão de 4 vezes 10 elevado a quinta pascal. Então, nesse ponto de entrada aqui, ó, a água ela tem uma pressão de 4 vezes 10 elevado a quinta pascal. Então, vamos anotar aqui, ó. Pronto. Então, quem será o nosso P2? O P2, pessoal, vai ser a pressão no ponto 2. A pressão quando a água chegar aqui no banheiro, ó. Aqui em cima, nessa parte, ó. Só que eu não tenho o valor dessa pressão aqui. É das perguntas do exercício. Olha lá. Ache a velocidade de escoamento, a pressão e a vazão no banheiro. Então, eu quero descobrir agora no banheiro. O P2 é uma das nossas incógnitas, é o que a gente quer descobrir. Tá aqui. Quem que é o nosso V1? Ah, falta falar desse cara aqui, ó, esse gama, tá? Pessoal, esse gama é o seguinte, para quem não lembra da fórmula, eu vou colocar ela aqui do lado. O gama sempre é a densidade vezes o valor da gravidade, tá? É uma fórmula, anota isso aí. Eu já demonstrei essa fórmula para vocês. A densidade da água vale 1000 quilos por metro cúbico, a gravidade vale 10. Então, esse gama aqui é 10.000 newtons por metro cúbico. Sempre vai ser esse valor quando a gente estiver trabalhando com água, tá bom? Ou você põe 10.000 ou você representa ele em potência de base 10 assim. Tanto faz, os dois estão certo. Então vamos marcar ele aqui porque ele é um valor que a gente já sabe também. 10 elevado à quarta newton por metro cúbico. Agora eu ia falar da velocidade para vocês. Quem é a nossa velocidade 1 e quem é a nossa velocidade 2? Vamos ver aqui, ó. O exercício diz pra gente que a água ela tá entrando, ó, no tubo de entrada, olha a informação, ela vem a uma velocidade de 1,5. Então a velocidade é 1,5. E ele pergunta no banheiro qual que é o valor da velocidade de escoamento. Então a velocidade 1 eu sei que vale 1,5 e a velocidade 2 é o que eu quero descobrir, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos brincar um pouquinho nisso aqui agora. Vamos tentar aplicar na fórmula e substituindo letra por letra. Eu vou copiar essa fórmula aqui para vocês, ó. Copiar, agora eu colo ela aqui. Olha que beleza, pronto. Eu vou apagar aqui o nosso valor, ó, o Z1, e vou colocar o valor dele que é 0. 0. A nossa pressão 1 é 4 vezes 10 elevado à quinta. Vamos colocar aqui, 4 vezes 10 à quinta. Esse gama da água vale 10 elevado à quarta. A velocidade 1, eu sei que vale 1,5 ao quadrado. A gravidade a gente adotou como 10, tá bom? Quem quiser pôr 9,8 aqui, não esqueça que aqui vai ficar 9.800, tá bom? Porque aí vai ser os 980 vezes 10. Vai ser os 1.000 vezes 9,8, 9.800. Mas pode deixar como 10 a quarta e 10 aqui. O nosso Z2 aqui, ó, tá aqui do lado, ó, vale 5. Aqui eu vou colocar o 10 a quarta. A gravidade aqui vale 10. O problema, pessoal, é que eu não tenho P2 e eu não tenho a velocidade 2. Não dá para eu descobrir desse jeito que tá aqui, tá bom? Essa fórmula ela precisa de mais alguma informação. Ou eu preciso encontrar o P2 e depois achar o V2, ou eu preciso encontrar a velocidade 2 para depois encontrar a pressão no ponto 2. Agora eu vou recordar com vocês uma outra expressão muito importante que vocês também já aprenderam comigo, mas vocês devem ter esquecido, que é essa aqui, ó. A gente comentou o seguinte, eu vou pôr aqui em cima. Se eu tenho um tubo de água aqui,
e essa água ela tá vindo aqui, ela vai se reduzindo, ó, ela vai se transformando menor. Aqui eu tenho uma área 1, aqui eu tenho uma área 2. Tá feio esse desenho aqui, pessoal. Deixa eu fazer esse desenho de novo aqui, certo? Porque não dá, né? Trem mal feito assim na videoaula fica chato demais. Aqui. Aqui. E eu vou colocar aqui, ó, um tubo só descendo, só para vocês darem ideia que ele tá diminuindo mesmo, ó. A tubulação diminuiu aqui. Vou fazer tipo um cone aqui para vocês verem, tá? O que a gente lembra dessa parte da matéria? Que se eu tenho uma tubulação grande de uma área A1 e ela vai reduzindo aqui, ó, até ir para uma área menor, que eu vou chamar isso aqui de A2. A água ela entra por aqui, ó. Ela vem andando, tá vendo? Tá vendo? A água tá passeando por aqui. Então ela tem aqui acontecendo uma vazão. Vocês lembram que eu disse para vocês que vazão é velocidade multiplicado por área. Mas aqui tem um problema. Esse tubo que vocês estão vendo, ele começa com uma velocidade na área maior e depois ele vem com uma velocidade para a área menor, porque o tubo diminuiu. O que vocês não podem esquecer? Anota aí. Eu posso aumentar o tubo, eu posso diminuir o tubo. Não importa, a vazão nunca muda. Então vamos lá. A vazão nunca muda. O que vai mudar, pessoal, é a velocidade. O que muda é a velocidade. Então eu tenho que aqui, ó, nesse tubo meu, que está grande, eu tenho uma vazão que é a área 1 vezes a velocidade 1. Quando a água chega aqui nesse meu tubo menor, eu tenho uma vazão que é a área 2 vezes a velocidade 2. Só que eu estou dizendo que a vazão que está vindo aqui é a mesma vazão que chega aqui. O que está mudando é o valor dessa velocidade, certo? Então, como a vazão na entrada é a mesma na saída, eu posso escrever o seguinte, que área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Moçada, anote isso aí no canto com bastante carinho e amor, porque isso aqui é chamado de equação da continuidade. Quando que eu uso essa equação da continuidade? Quando eu tenho um tubo grande que se reduz para um tubo pequeno e eu quero calcular a velocidade. E é isso que vocês vão fazer aqui, tá? Vou colocar ela aqui embaixo para vocês agora. Eu sei que área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Eu vou pegar essa fórmula, eu vou brincar com ela e eu vou entregar outra fórmula para vocês. Mesmo que a videoaula fique um pouco grande, mas vocês vão usar muito isso daqui, ó. Anota aí no rascunho de vocês. Área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Lembra como que eu calculo a área 1? Eu faço π d2 sobre 4. Lembra? A área de uma circunferência é π d2 sobre 4. Vezes a velocidade 1 é igual a área do círculo 2. Vai ser π d2, só que agora do 2, que é o tubo menor, sobre 4 vezes a velocidade 2. Eu vou simplificar essa fórmula aqui para vocês, tá bom? Eu vou cortar esse π de cá com π de cá. Eu estou cortando porque é tudo uma multiplicação. Eu vou cortar o 4 de cá com 4 de cá. Eu estou cortando porque é uma continha de vezes. Se fosse mais, eu não poderia. Olha o que sobrou para mim aqui, pessoal. D1 ao quadrado vezes velocidade 1 é igual a D2 ao quadrado vezes velocidade 2. Anota aí, ó. Professor Júnior me passou duas fórmulas importantes. Olha bem quais são as duas fórmulas. A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. Ou, diâmetro 1 ao quadrado vezes V1 é igual a diâmetro 2 ao quadrado vezes V2. Essas duas fórmulas, pessoal, eu vou usar quando o meu tubo está grande e esse meu tubo ele vai diminuindo e vai ficando menor. Tá bom? É isso que vocês vão fazer. Então eu vou usar a segunda aqui, ó, porque foi dado pra gente o tamanho do diâmetro. Eu vou vir aqui.
na nossa cola aqui e vou fazer o seguinte. Diâmetro 1 ao quadrado vezes velocidade 1 é igual a diâmetro 2 ao quadrado vezes a velocidade 2. Bastante atenção agora, ó. Quem que é o nosso diâmetro 1? É 2 centímetros. Lembra que a água está entrando em 1 com 2 centímetros? Mas eu vou converter isso aqui em metros, tá? Então eu vou vir aqui, 2 centímetros é 0,02 ao quadrado vezes a velocidade 1, ela entra com 1,5. Diâmetro 2 foi para 1 centímetro, ó. Isso é 1 centímetro, eu converti para metro ao quadrado vezes a velocidade 2. Pronto, pessoal, agora eu consigo descobrir aqui, ó, o valor da velocidade 2. Quem que é a velocidade 2? 0,02 ao quadrado vezes 1,5. Tudo isso dividido por 0,01 ao quadrado. Tá bom? Eu vou colocar isso aqui agora pra gente. Vai ficar 0,02 ao quadrado vezes 1,5 dividido por 0,01 ao quadrado. E o nosso resultado aqui deu 6. Velocidade 2, 6 metros por segundo. Tá bom? Essa é a nossa equação da continuidade. Então, vocês vão sempre trabalhar com essa fórmula. Pronto, já descobri aqui a velocidade 2. Eu vou marcar aqui o 6, ó. Vou vir aqui, vou colocar 6 ao quadrado. E agora vocês vão resolver isso daqui. Então, como que eu resolvo essa equação? Eu vou cortar esse 10 à quinta com 10 à quarta, vai sobrar um 10 aqui. Então, vai ficar 4 vezes 10 vai ficar 40, mais 1,5 sobre 2 vezes 10, que dá 20. O mais 5 eu vou passar para cá, vai ficar menos 5. Aqui, ó, toda essa expressão aqui, ela dá 36 dividido por 20, certo? Ela está positiva, ela vai vir para cá como negativa, 36 sobre 20. Tudo isso é igual à pressão no ponto 2 sobre 10 à quarta. Eu vou na calculadora, pessoal, eu vou resolver toda essa parte aqui primeiro com vocês, ó. Então, vamos colocar ela aqui. Então, vai ficar 40 mais 1,5 sobre 20, 40 mais 1,5 dividido por 20. Depois eu tenho aqui menos 5, menos, aí eu vou abrir outra fração, 36 dividido por 20. Tudo isso aqui, ó, deu 33,275. Então, esse nosso resultado aqui deu 33,275. Isso tudo é igual a P2 sobre 10 elevado à quarta. Eu vou multiplicar em cruz, isso vai ficar 32,275 vezes 10 elevado à quarta. Então, eu venho aqui e multiplico esse resultado aqui, ó, vezes 10 elevado à quarta potência. Isso aqui deu 332.750, ó, Pascal. Então, olha o que aconteceu aqui, ó, para vocês entenderem. A gente encontrou a pressão 2, encontrou a velocidade 2. A água entrou aqui, ó, 4 vezes 10 à quinta. É 4, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui tá dando 400 mil. Aí a água foi subindo, foi perdendo, chegou aqui com uma pressão, ó, que a gente encontrou aqui embaixo, de 332.750 Pascal. Outra observação, pessoal, que é interessante vocês observarem, a água entrou aqui com uma velocidade de 1,5. Aí quando eu diminuo o tubo, o que tem que acontecer com a velocidade? Ela vai aumentar. O meu tubo é menor, a água vai ter que passar mais rápida para gerar a mesma vazão. Aí ela veio aqui, ó, nesse tubo, com uma velocidade de 6 metros por segundo. Certo, meninos? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem. Aquele beijo para vocês.